Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje, nosso terceiro vídeo, hoje continuando aí esses vídeos nos quais a gente está falando um pouquinho sobre, abordando um pouquinho esse tema do Setembro Amarelo, fazendo aí uma ligação, conectando com a depressão, com fatores de ansiedade, principalmente aí para entender como a atividade física, o esporte em geral, a musculação sobretudo, podem te ajudar, podem ser uma ferramenta para te ajudar aí no auxílio da prevenção ou então no combate aos sintomas, né, diminuir radicalmente aí os sintomas da depressão e da ansiedade. No vídeo de hoje, como eu havia prometido antes, a gente vai falar um videozinho um pouco mais técnico, um pouquinho mais denso, tentar fazer com que não seja um vídeo tão longo. A gente vai falar aí dos principais hormônios que estão relacionados, que são produzidos, que são sintetizados durante a atividade física e mais do que isso, hormônios que têm tudo a ver ali com, tem uma relação ali com sintomas de depressão e ansiedade. Então, entendendo quais são esses hormônios, como eles trabalham, né, em que momento que eles são mais produzidos ou não, a deficiência de um pode acarretar no surgimento de sintomas ou não, é disso que a gente vai falar hoje aqui um pouquinho. Vamos falar dos principais hormônios, tá? Basicamente, quase todos os hormônios trabalham de maneira simultânea. O que vai mudar é a predominância ali da sintetização e da secreção desses hormônios, mas praticamente não existe no nosso metabolismo, por exemplo, a produção ficar 100% inibida de um hormônio durante a atividade física ou não, tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui com a nossa pequena listinha de hormônios para que você entenda aí como é que eles agem. Então eu separei aqui para vocês de 7 a 8 hormônios, dois deles têm uma ligação ali bem próxima, para a gente começar a entender aí um pouquinho e saber as diferenças entre eles. Então, nosso primeiro hormônio que eu separei aqui é a adrenalina e a noradrenalina. Lembrando que todos esses hormônios aqui a gente está relativizando, a gente está conectando, fazendo uma ligação com o momento da atividade física, tá? Então, a adrenalina, maior ação ali no nosso corpo, enquanto a noradrenalina, maior ação no cérebro. Ou seja, se você tem uma deficiência ali de fazer as sinapses, né, durante o momento da atividade física, isso pode impactar principalmente ali quando a gente está pensando na noradrenalina, que vai ter uma ação direta no cérebro. O nosso segundo hormônio, que é aí o que você já conhece, é um hormônio um pouquinho mais famoso, é o cortisol. Embora o cortisol não tenha a sua produção principal, né, ele fica de certa maneira inibida durante a atividade física, o cortisol é um hormônio que reage ao estresse no nosso corpo, né? Tanto ao estresse mental quanto ao estresse físico, né? Vai ter a reação ali do estresse muscular durante a atividade física, durante o exercício, em geral, né? No indivíduo ali normal, ele não vai ter uma grande produção, porém aqui já vale o primeiro adendo aqui em relação a esse hormônio cortisol. Em indivíduos nos quais ele vem passando por um momento difícil, né, de cabeça e provavelmente com alguns sintomas ali, algumas características ali de pessoas que sofrem de depressão, a produção desse hormônio pode ficar completamente ou parcialmente desregulada, ou seja, para esses indivíduos, mesmo durante a atividade física, a produção do cortisol não vai ficar inibida de maneira relevante. Então, mesmo durante a atividade física, esses indivíduos ali, eles têm a produção de cortisol relativamente aumentada. E aí aqui é muito importante um comentário. Esses indivíduos vão ser indivíduos que vão ter um pouco mais de resistência para ir até a academia, para ir até a atividade física, buscar atividade física, e eles também vão ter um atraso um pouquinho maior, um retardo maior para a liberação de outros hormônios que a gente vai falar aqui mais para frente, ou seja, eles vão ter uma demora maior, um retardo maior para começar a sentir prazer durante a atividade física, porque a produção de cortisol não está totalmente inibida mesmo fazendo a atividade física. Então aqui é um adendo importante aqui, a gente vai falar de 8 hormônios, mas 2 ou 3 vão ter uma ligação extremamente direta com a atividade física, e esse é o primeiro comentário aí sobre o cortisol. Vamos para o próximo, que são as beta-endorfinas. Muito importante, as beta-endorfinas, se você não sabe, elas trabalham como analgésicos naturais e são responsáveis aí pela qualidade das sinapses também, das sinapses neurais ali no nosso cérebro. Então as beta-endorfinas têm uma ligação ali direta com a atividade física, principalmente porque a produção fica aumentada durante a atividade física. O nosso próximo hormônio, super famoso, que você deve conhecer, é a testosterona, que também vai ter um papel ali muito importante, tanto na recuperação muscular,
tanto também no sentido de te gerar energia, ou seja, a gente já sabe hoje, através de inúmeros estudos, que a atividade física, principalmente a musculação, vão aumentar o poder de produção de testosterona, e mais do que isso, de testosterona livre, que é o mais importante. A gente não vai entrar nesse tópico hoje da testosterona livre ou não, na que está ligada ou não, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, mas a atividade física vai propiciar ali o aumento da produção e da sintetização de testosterona. Nosso próximo hormônio, que você também já deve ter ouvido falar, é o GH, embora o GH ali, né, o IGF-1 principalmente, tenha a sua maior produção natural no momento em que a gente está dormindo, no momento em que a gente está descansando lá, né, você deveria pelo menos reservar esse tempo para descansar. Durante a atividade física é o momento em que você dá ali o estímulo para que durante a noite o GH, o fator GF1, seja produzido. Então, a ligação natural ali entre a atividade física e o GH, para você conseguir aumentar a sua produção. Outro hormônio muito importante, que é sintetizado ali durante a atividade física, não vai ter tanta ligação direta ali com os fatores, né, de sintomas, né, de depressão e ansiedade, mas a produção dele fica aumentada, fica elevada durante a atividade física, é o glucagon, tá? E agora o nosso próximo hormônio, que tem uma ligação direta, os nossos dois últimos hormônios têm uma ligação direta ali com a atividade física, com os sintomas de depressão e ansiedade, e você já deve ter ouvido falar muito dos dois, que é a dopamina e a serotonina. Então, começando, vamos aqui falar um pouquinho sobre a dopamina. A dopamina é um hormônio, né, do prazer ali, a dopamina é um hormônio da recompensa imediata, né, já deve ter ouvido falar nessa historinha, e a atividade física de média intensidade para alta, ela propicia a maior produção, os maiores disparos ali de dopamina durante a prática. Porém, aqui a gente vai fazer um primeiro adendo, né? E depois a gente vai separar e organizar o que é dopamina tônica e a dopamina fásica. Mas vamos começar aqui a falar um primeiro da característica. A dopamina, ela é um hormônio que tem uma ligação direta ali com o nosso sistema de recompensa. E o que é o sistema de recompensa que você já deve ter ouvido tanto falar? O sistema de recompensa é quando você realiza uma atividade, uma ação durante o seu dia, que pode ser limpar sua casa, organizar seu guarda-roupa, fazer uma atividade que você queria fazer há muito tempo, mas nunca tinha tempo e conseguiu fazer. Muitas vezes está ligado com algum alimento, muitas vezes com alimentos de alto índice glicêmico, né, que vão ter um disparo muito rápido e grande ali de insulina, que vão gerar esse sistema de recompensa dopaminérgica. Então, ela está ligada, a dopamina está ligada diretamente com esse sistema de recompensa. E por que eu estou falando isso? Quando eu mencionei sobre dopamina fásica e dopamina tônica, vamos entender a importância de cada uma delas, porque a característica difere bastante e tem ligação direta ali com o nosso sistema de recompensa e fatores de ansiedade e de depressão. O que seria a dopamina tônica? A dopamina tônica seria aquela dopamina que a gente consegue fazer um disparo constante e que ela se mantém de maneira nivelada durante todo o dia. Essa é a dopamina tônica. A gente tem uma produção regulada, constante, durante todo o dia. A dopamina fásica é a dopamina que a gente tem grandes tiros, grandes ondas, grandes disparos durante o dia. E aí ela está relacionada diretamente a pequenas recompensas que a gente gerou de maneira consciente, que pode ser tanto a alimentação, um pedaço de chocolate, pode ser um filme que a gente queria muito ver, um filme geralmente curto, tá? Um filme curto de 20, 30, 40 segundos. Por exemplo, a pornografia está diretamente relacionada a isso, ou uma atividade física que geralmente é num curto espaço de tempo e que vai gerar um pico de dopamina. Essa, então, é o que a gente chama de dopamina fásica. Quanto mais regulada tiver a dopamina tônica, que é a dopamina que você produz durante o dia, melhor, porque você evita grandes ondas, grandes disparos, então você vai ter muito menos mudança de humor e você vai ter muito menos dependência de buscar essas atividades para a geração de dopamina, que é a dopamina fásica. Então você procura atividades com curto espaço de tempo para que você tenha produção novamente de dopamina e se sinta bem. Enquanto que a tônica, que é a mais importante, está regulada, ela passa em algum momento a ficar totalmente desregulada por vários motivos. E aí a gente tem sono, sedentarismo, má alimentação, ou até a busca inapropriada de um sistema de recompensa, como, por exemplo, a pornografia, para que a gente alimente ali esse sistema de recompensa da produção de dopamina. Então,
ficar muito ligado a isso. E aonde que vai entrar aqui a atividade física? A atividade física, ela entra no sentido de regular, de ajudar na manutenção, na regulação, no balanço dos níveis de dopamina tônica, que é a dopamina que a gente está sempre fazendo pequenos disparos, evitando grandes ondas de dopamina durante o dia. E aqui, né, como a gente está falando principalmente desses fatores de ansiedade, de controle ali dos sintomas de depressão, pessoas nas quais vêm sentindo fortes sintomas ali de depressão ou de ansiedade, muitas vezes tem uma desregulação enorme, tanto da dopamina tônica quanto da dopamina fásica, o que vai acarretar ali num aumento desses sintomas. E aí você entra num ciclo, principalmente se você não controlar os fatores externos, como eu falei antes, como o sono, são fatores que a gente pode, né, na medida do possível, controlar, a alimentação, e aqui trazendo para o nosso nicho, né, trazendo para o nosso mundo, a atividade física, né? Quanto mais atividade física você fizer, né, de maneira ali, mesmo com intensidade baixa, mas de maneira regular, que a gente vai falar aí nos próximos vídeos, qual que é a frequência na qual você faz essa atividade física, vai te ajudar muito, principalmente no controle da dopamina tônica, né? Por isso a importância de ter frequência, que a gente vai falar aí no futuro, para regular a produção da dopamina. Outro hormônio muito famoso, muito conhecido, né, que também é um hormônio ali que a gente chama de hormônio do prazer, é a serotonina, que também vai ter um disparo ali aumentado, né, sua produção aumentada durante a atividade física. A serotonina não é tanto um hormônio de recompensa rápida igual a dopamina, porém dá muita sensação de prazer e além disso vai te ajudar a regular, por exemplo, humor, apetite, sono e de maneira indireta controlar um pouquinho a produção de dopamina, o que vai indiretamente também ajudar você a regular o que a gente falou antes da dopamina fásica. Ou seja, então a gente falou aqui hoje sobre esses 7, 8 hormônios que têm relação direta com a atividade física, e mais do que isso, a gente tentar entender principalmente ali os hormônios de recompensa, como serotonina, dopamina, e o próprio cortisol, que se desregulado, se afetado, vai atrapalhar a produção dos outros hormônios de prazer, e aí desregulando e gerando em você sintomas ali de depressão e de ansiedade. E aí a atividade física, ela entra nesse sentido, ela entra junto ali para tanto aumentar a produção, quanto deixar a produção regulada no sentido de produzir numa escala que fique estável, porque quanto mais picos de produção ou déficit da produção desses hormônios, mais você vai sentir os sintomas ali que a gente está tentando lutar contra aqui, que são os de depressão e de ansiedade, beleza? Bom, espero ter ajudado. Hoje a gente falou um pouquinho aí dos principais hormônios que tem a ver ali, tem relação direta com a atividade física, tem sua produção aumentada ou diminuída ou desregulada. Espero ter ajudado. Não esquece de compartilhar esse vídeo com algum amigo, enviar para algum amigo, para a gente difundir um pouquinho mais esse conhecimento aqui durante o Setembro Amarelo, mês no qual a gente está tentando fazer essa abordagem de sintomas de depressão e ansiedade, como a atividade física pode te ajudar nessa luta, beleza? Um abraço, bons treinos e até o próximo vídeo.